Sabe aquela sensação pesada de culpa que a gente geralmente sente quando abandona um hobby ou um projeto que antes era nossa paixão absoluta? Pois é, culturalmente, a gente aprende desde cedo que desistir é uma grande falha de caráter. Mas e se a ciência provar exatamente o contrário? Hoje nós vamos virar esse jogo de cabeça para baixo. Nesta análise de hoje, a gente vai descobrir por que mudar de interesses não é, de jeito nenhum, um sinal de fraqueza, mas sim um indicativo incrível de que o cérebro está amadurecendo. É uma jornada fascinante que liga nossa biologia ao nosso comportamento de um jeito que faz todo o sentido. Para começar a desvendar isso, a gente precisa aceitar uma verdade fundamental. O cérebro humano é, literalmente, uma máquina de eficiência implacável. Ele simplesmente se recusa a gastar energia metabólica com qualquer coisa que já tenha ficado previsível. E então, aquela nossa busca constante por coisas novas não é falta de foco, não mesmo. É uma necessidade biológica. O sistema nervoso trabalha com um orçamento de energia super apertado e ficar prestando atenção naquilo que já foi totalmente decifrado simplesmente não tem lógica nenhuma para a nossa sobrevivência. E para entender as engrenagens dessa máquina, o nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa busca incessante por novidades. Depois, a gente entra na química do tédio e entende o que é esse platô de habituação. Passando disso, vamos ver como a poda sináptica atua na maturação da nossa mente. Descobrir como os hobbies funcionam como verdadeiros andaimes para a inteligência e, finalmente, entender como respeitar esse cérebro saudável que está sempre mudando. Vamos nessa? Começando então pela busca por novidade e como a gente pode superar de vez esse mito cultural de que mudar é ruim. Afinal, o que move nosso comportamento lá no fundo? Nós somos buscadores de novidades por natureza. É 100% esperado que uma atividade super envolvente numa certa fase da vida perca totalmente a graça em outra. E olha só, a culpa não é da tal cultura da gratificação instantânea. Isso é puro design neuronal em ação. O nosso sistema nervoso central opera como o maior otimizador de processos que existe. Ele faz as contas e percebe, peraí, investir energia nisso aqui que eu já domino? Péssimo negócio. Mas como é que a biologia manda o recado de que é hora de mudar de áreas? É aí que a gente entra na neuroquímica do tédio e no famoso platô de habituação. O grande maestro do nosso interesse atende por um nome famoso, o sistema dopaminérgico. Quando a gente começa algo novo e empolgante, uma área do cérebro chamada núcleo accumbens toma um verdadeiro banho de dopamina. E aqui tem um conceito que é genial, o erro de predição de recompensa. Parece complicado, mas é só o termo técnico para aquela sensação incrível quando algo sai muito melhor ou mais surpreendente do que a gente esperava. A nossa mente ama uma boa surpresa e libera uma recompensa química na hora só para garantir que a gente continue prestando atenção naquilo. Na prática, a coisa funciona em 4 passos. No passo 1 é a novidade total, pico máximo de dopamina. No passo 2, a gente começa a repetir a atividade todo dia. Pensa numa criança brincando de casinha, por exemplo. No início, cada interação é uma descoberta. Mas aí, a gente chega no passo 3, onde as regras já foram todas aprendidas. O resultado fica totalmente previsível. E é exatamente aí que o passo 4 acontece. A dopamina despenca. Ou seja, dominar uma atividade cria um platô. A região do cérebro que cuida daquilo já bateu a meta de eficiência. Não tem mais nada ali que contribua para a nossa sobrevivência imediata. Então, a torneira da dopamina é fechada. A gente não desistiu por fraqueza. A gente simplesmente zerou o jogo. Bom, já entendemos a química que nos faz perder o interesse. Mas e a estrutura da mente? Vamos falar agora sobre como o cérebro atualiza o seu próprio hardware. A mágica estrutural aqui acontece através de um processo chamado poda sináptica. Funciona assim. À medida que o cérebro vai se desenvolvendo, ele quer ficar mais rápido. Ele é super pragmático, então o que ele faz? Ele literalmente corta, faz uma poda mesmo, daquelas conexões neurais que estão sobrando ou sendo pouco usadas. Isso faz com que as conexões que sobram funcionem numa velocidade absurda. Assim que a gente absorve tudo que um hobby tinha para ensinar, o cérebro estabiliza aquela informação e passa a tesoura no excesso. É exatamente por isso que os nossos interesses precisam mudar tanto, principalmente na transição para a adolescência. É um contraste gigantesco. De um lado, na infância, a gente tem aquelas brincadeiras de regras simples. Uma vez dominadas, aquela área do cérebro já está madura. Só que o nosso córtex pré-frontal, que ganha um super destaque na adolescência, precisa de estímulos novos. Ele exige complexidade. O adolescente troca o lúdico simples por riscos calculados, estratégias sociais super intrincadas e desafios muito mais técnicos. Não é só rebeldia, é a nova estrutura cerebral exigindo novos desafios para conseguir liberar aquela dopamina que a gente mencionou agora há pouco. Isso nos leva a uma questão importantíssima. Se a gente sempre abandona os hobbies, será que todo aquele tempo foi jogado fora? Vamos ver como eles funcionam como verdadeiros andames cognitivos.
A verdade é que absolutamente nada é desperdício. Existe uma arquitetura oculta na nossa mente. Aqueles hobbies que a gente supostamente largou deixaram para trás as bases, os andaimes, para habilidades complexas da vida adulta, as chamadas funções executivas. Lembra da criança brincando de casinha? Ela estava, na verdade, desenvolvendo a empatia e a lógica, que são os pilares para lidar com relações humanas e dinâmicas sociais mais tarde. A paixão por blocos de montar criou a visão espacial e a capacidade de resolver problemas, fundamentais para engenheiros e artistas. E até aquela coleção de cartinhas ou selos ajudou a moldar a classificação de dados que um pesquisador ou cientista usa hoje. O interesse vai embora, mas a estrutura mental fica lá, firme e forte. Chegamos então ao nosso último grande ponto. Como a gente aplica tudo isso na prática e respeita esse cronograma biológico? Para quem é pai, mãe, educador ou apenas alguém que ama aprender coisas novas o tempo todo, a grande sacada é: forçar a continuação de um interesse que já esfriou é um tiro no pé. O nosso cérebro sabe muito bem a hora que a cota de aprendizado de uma atividade já deu o que tinha que dar. Permitir que os interesses mudem de forma natural é essencial para construir uma base neurocognitiva rica e sólida. E o melhor é que a gente vive essas transições livremente enquanto somos mais jovens, antes que a nossa plasticidade cerebral natural comece a diminuir com o passar dos anos. A pesquisa traz uma frase que resume isso tudo de forma poética e brilhante. O hobby é o laboratório seguro da mente. Pensa bem nisso. É tendo a liberdade para testar, errar, abandonar e tentar de novo, dentro desse ambiente seguro, que a gente constrói um repertório gigantesco de conexões neurais para a vida adulta. Experimentar não é estar indeciso. Experimentar é pesquisa e desenvolvimento do nosso próprio cérebro. Então, para amarrar tudo o que vimos, mudar de gostos definitivamente não é falhar. Pelo contrário, é um sinal biológico claro de extrema saúde neurológica. A ficha que precisa cair é essa. Abandonar um hobby significa que o sistema nervoso já processou e extraiu daquela experiência 100% do aprendizado necessário. O cérebro chegou no pico de eficiência para aquela tarefa e agora está, com toda a razão, caçando novos níveis de complexidade. Respeitar essa mudança é, no fim das contas, respeitar a inteligência fantástica da nossa própria biologia. E para fechar a nossa apresentação, deixo uma pergunta que é, no mínimo, intrigante. Se perder o interesse não é desistir, mas sim celebrar que a gente se formou naquela etapa. Se a mudança constante indica que a mente dominou a realidade do momento, para qual nível de complexidade e inovação nós estamos nos preparando exatamente agora? Confiar no processo biológico e deixar a curiosidade guiar os próximos passos é o grande segredo. Muito obrigado pela companhia nessa jornada e até a próxima análise.